vida de Jó é uma inspiração para todos nós. A gente, quando pensa no sofrimento de Jó, eu me lembro de um seminarista. Certa vez perguntou a um professor na área do hebraico, um especialista na área do estudo das línguas, perguntou: ele existiu? Esse Jó é uma grande parábola. Será que existem pessoas assim, que agradecem, Deus me deu, Deus tomou, glória a Deus, ou reclama um pouquinho, ou reclama muito? Será que ele existiu? E uma das argumentações para os estudiosos da Bíblia, para a alta crítica e a baixa crítica, eles consideram um livro verídico, não só porque ele viveu esse Jó. Tem até um nome que uma certa vez um especialista falou do nome de Jobabe e de tudo que ele passou, esse homem rico. E o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Ele foi escrito mesmo antes do Gênesis. E uma coisa interessante também, uma curiosidade, quando a gente lê o livro de Jó, é que Jó, ele ficou só, foi abandonado por todos. Não importa o bem que ele fez às pessoas. A gente não pensa nessa possibilidade. Ajudou tanta gente e no final ficou só. Perdeu os filhos, a esposa não suportou o sofrimento. E eu me lembro que o professor dizia que não julga uma pessoa em crise. A mulher dele estava em crise e falava de coisa, como ele disse mesmo, você fala como uma louca, porque ele conhecia a mulher dele, mas ela surtou, ficou desesperada, porque perdeu 10 filhos. Se uma mãe, você que é mãe, perde um filho, imagina perder todos. Como é que ficaria a sua casa a partir de amanhã, se a gente tivesse que fazer o sepultamento dos nossos filhos? Não é? Está tudo estranho. A gente projeta. Hoje, nessa semana, estive no cemitério, fazendo o sepultamento da nossa irmã Emanuela, e uma das pessoas disse: geralmente os pais esperam, os filhos esperam enterrar os pais, mas quando acontece diferente, é contra a natureza. Foi um comentário que eu vi. Você é pai, quer ver seu filho crescer. E Jó, ele percebeu e viu tudo isso. Um homem de oração. Quem tivesse louco fosse falar de um filho de Jó. Jó gostava de todos os 10. Orava por ele, um por um, e fazia sacrifício por cada filho. Uma coisa notável na vida de Jó. E tem um versículo que Jó, ele respondeu aos seus acusadores, porque sempre a gente tem alguém que quer de alguma coisa te reprovar, mas vai achar o mundo, vai caçar e vai achar. E os amigos de Jó fizeram isso com ele o tempo todo, né? E falavam coisas que não conheciam. No final de tudo foram punidos. A gente vê lá no capítulo 42. Porque é assim, né? Jó fazia tudo, andava certinho, explicava que ele andava com Deus, mas ninguém acreditava. Como é que você anda com Deus e está nessa desgraça? Geralmente as pessoas associam comunhão com Deus com sucesso. Já percebeu isso ou não? Se você é uma pessoa de sucesso, bem sucedida, então você anda com Deus. E nem sempre é assim. Conhece pessoas no mundo de sucesso que não estão bem com Deus? Sucesso que a gente fala é os bens materiais. O salmista foi ficando pensando nisso, ele quase que se desviou. Ele fez: por pouco os meus pés não escorregou, porque eu achava que todo mundo que tinha muita coisa, essas pessoas mais prosperavam, enquanto alguém justo que andava com Deus estava na pindaíba. Ele disse isso, mais ou menos isso. Só lutas. O camarada não quer nada com Deus, é o melhor carro, é o melhor não sei o que, é melhor aquilo outro. Estou dizendo aqui que se você ter, você está em pecado, não é isso que eu quero dizer. Mas enfim, Jó disse um versículo que você já conhece. Coloca aí só, 19, 25. Muito conhecido esse versículo, muito conhecido. Jó demonstra fé, Jó demonstra aqui acreditar na ressurreição. Na ressurreição ele acreditava. A gente ouve Abraão acreditando na ressurreição também. Se Deus matar Isaac, Deus pode ressuscitá-lo. Você acredita nisso? Ainda que ele mate. E ele diz aqui, é o versículo 25, varão de fogo. 25. É muito interessante toda a narrativa, mas vamos ver o versículo 25. Olha aí, todo mundo conhece. Vamos lá? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Olha o versículo 26, o que é que diz? Depois, revestido este meu corpo da minha pele,
em minha carne verei o quê? Ele disse que vai ver Deus, mesmo se acabar tudo, ele vai ver Deus. E a gente vê profetas como Abacuque, mesmo que tudo pareça estar dando errado, eu verei Deus na minha vida. Certa vez alguém disse assim: como é que eu vou aceitar um evangelho que me oferece cruz? Como é que eu vou aceitar um evangelho que me oferece cruz? Eu não quero um evangelho desse. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia o quê? A sua cruz e siga-me. Tem gente que sonha, já ouviu uma pessoa contando a história de ser pastor, não sabe o que está pedindo, não sabe do preço, do peso. Jó era tão santo, mas sabe o que aconteceu com ele? Ele amaldiçoou o seu nascimento. Não está aguentando não. Ninguém aguenta dor, a solidão. Ninguém chegava mais perto de Jó. Ele disse: pereça o dia em que eu nasci. Aquela noite em que disse: foi concedido o homem, pereça. É uma poesia muito forte, no capítulo número 3. Converta-se aquele dia em trevas, e lá de cima, Deus lá de cima não tenha cuidado daquele dia, e naquele dia também não resplandeça a luz. Por que eu nasci? Lembra daquela música que o coral canta sempre? A gente fica meditando sobre isso. Ele fala de trevas aquele dia, fala de morte. É uma poesia extremamente dura, mas ele está falando do sofrimento. Esse hino que a gente acabou de cantar, quase uma loucura. Meu sofrimento não me impede de te amar, Senhor. Quanto mais sofro, mais te amo. E te quero sim, e te quero sim. E quem assistiu o Titanic, viu aquele filme, diz assim, ó: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. No momento da morte, da sombra da morte, clamaram por Deus. Aí um daquele personagem, achei tão engraçado quando ele disse assim: agora sei que estou, uma coisa assim, na área dos ricos, porque está tendo música na hora dessa morte, já estão cantando, porque estavam tocando lá o violino. Eu sei que eu estou num lugar diferente, porque é a hora de clamar e de gritar. Irmãos, não sei se você já teve experiência de cuidar de um paciente, alguém sofrendo no leito da dor. Jó estava no leito da dor. Jó, ele tinha um câncer, da planta do pé à cabeça, um câncer severo, que ele pegava uma telha, já viu isso? Está na Bíblia, ele coçava com aquela telha e descia o couro, só dores. Não tinha posição boa para Jó. O hálito dele matava, ele estava matando. E ele fala sobre isso. Que aquela noite seja estéril, e dela seja banido o som de alegria, que não haja alegria porque nasceu alguém forte. Ele falando da tristeza do momento da dor. Parece que ele esqueceu de todas as vacas, todos os leitos, tudo que ele já tinha, porque a hora da dor, as lembranças vão embora. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite. Poesia bonita. Ele está falando tudo isso do sofrimento dele. Queridos irmãos, ele faz uma pergunta no versículo 11, 3:11. Por que não morri na madre? Eu na madre. Por que não teve um aborto? Era melhor um aborto. E não se escandalize com Jó por causa disso não, viu? É dor, meu filho, dores. E ele aqui fala do seu sofrimento. Por que eu não morri, eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? E aqui, depois de tanta queixa, veja o final, o que é que ele diz. No versículo de número 23. 23, pesado, desse 23 e diante. Veja o que é que ele diz. Por que se concede luz a um homem cujo caminho é oculto? Ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Quem disse que a gente entende tudo o que está acontecendo com a gente? Tem perguntas que ficam no ar que a gente não entende. Por que se concede luz a um homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? Verso 24. A igreja pode me ajudar? Vamos lá? Porque em vez do meu pão,
25, vamos ler mais uma vez, vamos lá? Aquilo que temo. E o versículo 26 para encerrar essa sessão de dor, vamos lá? Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso. Jó, né? Um homem que sentiu o peso, a dor que a vida traz. Não sei quantos conheceram o reverendo João Campos. Já ouviram, talvez os mais jovens não conheciam, os mais crentes, mais, vamos dizer, vamos chamar antigos, né? Mais tempo, mais maduro conheceu. Um dos maiores pregadores que eu tive a oportunidade de ver pregar. E pregava de uma forma sintética, sintetizava a mensagem. Pregava todos os dias. E papai era fã dele, botava lá no canal 11 e eu escutava também no canal 11. Escutava na rádio Evangélica FM, Ao Caminho do Sol e outro, Meditação do Santuário. Eram 2 programas que ele tinha, Ao Caminho do Sol e Meditação do Santuário. Era uma mensagem de 5 minutos, 10, enriquecia. Depois de muita pregação, muitos anos de ministério, veio um câncer na garganta dele. E esse câncer acabou com a vida dele, ele morreu. A gente não sabe, finalmente, porque aqui não é a nossa morada eterna. Ou a gente pensa que aqui a gente vai viver eternamente. Um castelo, não é. Mas a gente precisa ter confiança na adversidade. E é isso que eu vejo na figura de Jó. Eu não vou ler todas as suas poesias, suas dores, as intrigas dos amigos, não eram inimigos não, viu? Lá no final do texto vai dizer, enquanto Jó orava pelos seus amigos, você sabia que tem amigo que, né? Enfim, deixa isso quieto, é outro tema, é amigo. Mas o tempo todo criticou Jó, porque disse que Jó estava em pecado. Jó depois ele fez uma confissão, eu falei de coisas que eu não entendia, coisas que para mim eu não compreendia, e ele se recolhe à sua insignificância. Aquele fazendeiro poderoso, cheio de dinheiro, cheio de bens, ficou um pó e na cinza. Deus muda a situação da gente. Pó e cinza. Tudo acabou na vida dele. E é muito difícil, sabe? Um pobre um dia ficar rico, ele vai até se animar, se ele segurar, né? Mas um rico que tem tudo, só é botar o cartão. Quando vier a miséria, se não for, cadê? Porque pensa que nunca vai acabar. E você sabia que a fonte seca? Por mais que a gente seja difícil. Vê uma enfermidade e leva o último trocado que a pessoa tem e não termina. Infelizmente, são massagens duras, mas a vida prepara cada coisa para a gente. Ainda é pensar no melhor. Elifaz, um amigo de Jó que só fez criticá-lo. E a gente vai vendo, Elifaz exorta Jó que busca a Deus. Vai buscar a Deus, Jó. Tu queres sair da miséria sem buscar a Deus? Ele fez, mas eu busco, eu oro, eu faço noite de vigília. Que nada, Jó, estás em pecado. Aí Jó justifica, mas ele critica Jó. E Jó começa agora a contender com Deus. Será que eles estão certos? A cabeça dele fica confusa. Quando ele pensa que chega a Bildade, é um outro amigo. Agora a Bildade, esse aí é amigo mesmo. Aí Bildade fez assim, ó, Deus é justo, estás pagando o que tu fizesse. Quem aqui faz, aqui paga. Sem entender a miséria que Jó estava vivendo. E isso no mundo espiritual estava havendo um confronto, ou não é verdade? Mas Jó não entendia nada do que estava acontecendo. Aí Bildade disse, aí Jó ficou assim, eu sou incapaz de entender o que está acontecendo comigo. Eu sou incapaz. Já pensou o que está acontecendo aí em muitas famílias? Você cria seu filhinho, o filho está bonitinho e tal. Hoje Marisa contou essa história aqui à tarde, eu não gosto nem de, sei lá, enfim, é uma história dolorosa. 3 aninhos para 4. Acho que muita gente viu isso hoje. Muita gente na piscina, parece que era na piscina, e os adultos lá não viu quando ele pulou. E ali, ó, vai entre a vida e a morte. E Jó começa a questionar Deus, mas porque ele queria entender. E Jó protesta a severidade de Deus. Está no capítulo 10. Leia com temor, leia com cuidado e pense no que Jó estava passando. Aí aparece, depois de Bildade, Zofar, aparece Zofar e acusa Jó de iniquidade. Aí que é parada. Todos os amigos dele.
No capítulo 11, Jó é acusado de iniquidade. Iniquidade é um pecado que Jó estava guardando, segundo esse Zofar. E Jó se defende da acusação dos amigos. Amigos que acusam. Jó defende a sua integridade. É uma sequência, irmãos. Jó medita agora sobre a brevidade da vida. Quando ele percebe que está tudo desmoronando, e ele diz: o homem nascido de mulher vive breve tempo e é cheio de inquietação. 14:1 de Jó. A gente não se apercebeu ainda que a vida da gente está indo embora. Não é, está chegando. A igreja talvez seja o único lugar que medita sobre isso. Está todo mundo pensando aí que vai viver mais do que Matusalém. Vai viver mais de 900 anos. O irmão com 71 anos parece estar fazendo o primeiro andar. Para que esse irmão faz o primeiro andar? Não sobe nem no térreo, está no primeiro andar. E sobe com a bengala, 71 anos. Lá em Tiúma, mas meu Deus do céu. Eu não vai experiência nesse primeiro andar. Mas aí é com ele, né? Sobe não, meu filho, daqui a pouco você está apelando. Tem irmão que quando tem reunião lá em cima: pastor, essa escada eu não subo. Pastor, já pensei tanto em ir para essa torre, mas lá na cima eu não subo. Já estava pensando, já pensei, eu velhinho aqui, torre, eu velhinho. Quero ver o senhor subir agora, pastor. Eu tiver, quando sei nem o dia do amanhã. Aí eu vou procurar o lugar mais baixinho que tiver. Nem aqui eu acho que dá para subir. Eu já vi os irmãos subindo aqui, gemendo. Eu já vi gente aqui subindo. Se equilibrando. Quase que a Aninha caiu. Pô, a Aninha foi. Imagina os da idade. Não é fácil não, irmão. Pensa que eu não estou ligado. Estou ligado. Fiz que não vi, né? Ainda bem que a bichinha se equilibrou rápido, não foi? Ele acusa Jó de impiedade. Se não bastasse dizer que ela é iníquo, agora ele está dizendo que ele é impiedoso. E Jó, um homem tão bom. Você sabia que se você fizer 99, já ouviu esse negócio? E não fizer 100, o que é que acontece? Não presta. Aí Jó, sabe de uma coisa? Eu sei que meu Redentor está vivo. E ele vai se levantar em meu favor. Pode todo mundo estar contra mim, mas eu sei que meu Redentor está vivo. E eu gosto desse versículo. Eu encerro com esse pensamento. Vamos lá, versículos 19 e 25 para a gente encerrar. Sei que o irmão se animou, ainda bem que o pastor terminou cedo. Terminou mesmo, vamos lá. 19 e 25, vamos lá. Porque eu sei. Eu ia fazer um comentário, mas se você ler forte, eu encerro mesmo. Se ler forte, vamos lá? Todos vamos lá? Então vamos se levantar sobre essa cadeira, vamos lá? E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós, sobre este casal, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Boa noite para todos, um bom retorno para sua casa.